O assunto da aula de hoje é potência elétrica, cujo o conceito é a medida da taxa de transformação ou transferência de energia em determinado intervalo de tempo, ou seja, é o consumo de energia dado pela letra E, no intervalo, para cada intervalo de tempo, certo? A unidade de potência nada mais é do que joule sobre segundo. E joule sobre segundo é igual a 100 watts. Então, é muito comum a gente ver uma lâmpada de 60 watts. O que isso quer dizer? Quer dizer que aquela lâmpada consome 60 joules a cada segundo, certo? Lembrando que joule é a unidade de energia, pode ser também caloria, né? Às vezes é dado algum problema e ele dá em caloria, mas você pode transformar caloria em joule. Lembrando que uma caloria equivale a 4,0 aproximadamente joules, né? Então, as unidades de energia. Então, potência nada mais é do que o consumo de energia dado no intervalo de tempo, ok? Recomendo que, quando vocês estiverem assistindo essa aula aqui, você pegue o seu caderninho e a caneta e vá anotando as fórmulas. Vá copiando para melhorar a sua fixação. Às vezes eu recebo recado, diz, professor, eu não entendi nada. Uma forma de melhorar seu entendimento é copiar aquilo que você está vendo aqui. Se você estivesse numa sala de aula, você estaria copiando todas essas fórmulas aí no caderno. Então, recomendo que você vá dando pausa nos vídeos aí, vá anotando as observações que eu vou falando para melhorar o seu entendimento. É claro que a gente não vai conseguir 100% não, mas vamos tentar minimizar a coisa aí, não é? Então, recomendo que você vá copiando as fórmulas, copiando o que eu estou passando aqui para você. Você tem a ferramenta de dar pausa no vídeo e copiar e dar continuidade, ok? Então, potência nada mais é do que o consumo de energia num dado intervalo de tempo. A unidade de energia que nós utilizamos é o joule e a unidade de tempo é o segundo, ok? Joule sobre segundo é igual a watt. Watt vai ser sempre a unidade de potência. Aí nós podemos ter kilowatts, né? Também, que é 1000 watts, para transformar, se for o caso. Quando a gente fala em potência elétrica, então a gente vai fornecer energia para um dado aparelho que vai ser consumida essa energia e vai transformar em um trabalho afim. Então, todo aparelho que presta um trabalho, ele consome uma certa quantidade de energia durante um certo intervalo de tempo, que justamente a conta elétrica ela é dada justamente no intervalo de tempo, que é um mês, né? Durante aquele mês, quantos quilowatts é consumido. Aí você calcula o consumo de energia pelo valor de cada quilowatt. Sabendo que a energia é fornecida em volt, né, por carga, é a voltagem por carga. Então, logo a energia é a voltagem vezes a carga. E potência, se energia é U vezes Q, logo a energia é U vezes Q dividido por tempo. E a carga, a diferença de carga dividido pelo tempo dá I, certo? Que é a intensidade de corrente elétrica. O I é a intensidade de corrente elétrica, o I é a voltagem. Então, a gente chega à conclusão que a potência elétrica é calculada pela fórmula π, certo? Está aqui mais a fórmulazinha π. Nós vamos calcular a potência elétrica de um aparelho qualquer usando essa fórmula, onde o I é a corrente elétrica e o U é a voltagem, tá? Aí você pode calcular, fazer a potência, às vezes só vendo a unidade de medida. Lembrando, volts é U, tensão, DDP, ampere é corrente, watts é potência, ok? Vá dando umas pausas nos vídeos aí e anotando as suas observações. Vamos lá. Resistência elétrica e o efeito Joule. Vamos lá. Nós estudamos em aulas anteriores que resistência é o impedimento à passagem de corrente elétrica. Nós vimos em vídeos anteriores. Resistência, o impedimento à passagem de corrente elétrica. Se um aparelho resiste à passagem de corrente elétrica, ele tem resistência. Então, quanto menor a corrente, maior a resistência. Quanto maior a corrente, menor a resistência, ok?
Se você não entendeu o que eu falei, dê uma voltada no vídeo e veja aí. Então, repetindo. Se a corrente é baixa, é porque a resistência é alta, porque não está passando elétron. Se a corrente é alta, é porque a resistência é baixa, ok? Aí vamos supor, dar um exemplo aqui. Uma lâmpada, quando ela não brilha muito, é porque a corrente que está passando para ela é pouca. Quando a lâmpada brilha muito, é porque tem uma alta corrente elétrica, está consumindo muito elétron para brilhar, ok? Então, e o efeito Joule, professor? O que seria isso? O efeito Joule é exatamente o impedimento da passagem de corrente elétrica. É o efeito causado pela resistência. O choque de elétrons vai causar um efeito térmico. Então, quando eu tenho um aparelho que esquenta bastante, eu tenho a resistência dele alta. E é o que a gente chama de efeito térmico. É a transformação da energia elétrica em energia térmica, ok? Efeito Joule é o que a resistência elétrica faz. Transforma energia elétrica em energia térmica. Onde é que eu tenho um exemplo disso, professor? Ferro elétrico, certo? Chapinha, ok? Sanduicheira, certo? Ele transforma a energia elétrica em energia térmica provocado justamente pela resistência à passagem de corrente elétrica. E eu vou calcular a potência elétrica nos resistores utilizando uma dessas duas fórmulas, certo? Quando o dado exemplo ele me fornecer a resistência e a corrente, aí nesse caso aqui eu vou ter uma voltagem constante, certo? Quando a voltagem é constante, eu uso essa fórmula. E aqui eu vou usar essa fórmula quando eu tiver uma corrente constante, certo? Ah, professor, eu vou saber quando? Quando você estiver lendo o problema, se ele fornecer só a resistência e a corrente, você usa essa fórmula. Se ele fornecer só a voltagem e a resistência, você usa essa fórmula, ok? Beleza? Mas você vai usar essa fórmula quando você estiver se tratando de resistores. E os resistores ele provocam um efeito térmico. Às vezes, na questão, no dado problema, ele vai dizer uma resistência elétrica. Não, ele vai dizer um aparelho que está aquecendo. Por exemplo, um chuveiro elétrico. Ele é um resistor, né? Ele é um resistor porque ele aquece a água. O efeito provocado que ele provoca, o trabalho que ele realiza é só apenas o aquecimento da água. Então, só bom entendedor vai saber que quando se tratar de chuveiro, eu estou me tratando de uma resistência, porque está acontecendo o efeito Joule. Vamos aqui para alguns exemplos para melhorar o nosso entendimento, né? Aqui. Uma lâmpada tem as seguintes especificações técnicas. 100 watts quando ela estiver ligado em 127 volts. Então, ele está dizendo aqui, essa lâmpada ela vai ter 100 watts quando ela estiver ligada a uma tensão de 127 volts, certo? Ela vai produzir essa potência se ela estiver aqui. É claro que se eu variar essa tensão aqui, essa potência vai variar, mas ela vai produzir 100 watts se estiver ligada a uma voltagem de 127, ok? Calcule a intensidade de corrente elétrica, ou seja, vou calcular o I, a letrinha I, que circula pelo seu filamento, Então, vamos lá, anotando aqui. O watts é potência, né? Lembrando que potência é dada em watts, e watts também é ampere vezes volts. Pode ser também, tá? Até porque a fórmula π eu vou multiplicar ampere vezes U. E a voltagem dele é 127. Tá? Eu peguei esses dados aqui da questão. Ela me dá a potência, que é o watts, e dá a voltagem. E eu quero saber o I. Utilizando a fórmula π, isso aqui é uma matemática bem simples, né? O I é igual a P, o passa do outro lado dividindo. Divide isso daqui, você vai ter o quê? 100 watts, que é a mesma coisa que A sobre A vezes V, dividido pelo U, que é a voltagem de 127. Divide isso aqui, você vai achar um valor de aproximadamente 0,78 amperes, que é justamente a corrente que passa pelo filamento dessa lâmpada quando ela está ligada a 127 volts, ok? Sugiro que você dê um pause no vídeo, copie a questãozinha e a resolução para ajudar você aí na fixação. Vai copiando no caderno, legalzinho, ok? Vamos para mais um exemplo.
exemplo bonitinho. Vamos lá. Um resistor de 250 ohm. Ohm é a unidade da resistência, né? 2.500 ohm é resistência. É submetido a uma tensão de 120 volts. Aqui é o U, a voltagem. Né? E é percorrido por uma corrente elétrica de intensidade constante. Olha aqui, ele não me fornece a intensidade, eu sei que ela é constante. Eu estou tratando-se de um resistor. Determine a potência desse resistor. Olha lá, a fórmula que eu passei para vocês. Eu tenho essas duas formas para calcular a potência de resistência elétrica. A questão ele me dá a resistência, que é 2.500 ohms, e dá a voltagem, que é 120 volts. Ele me deu o I? Não. Então, vou usar essa fórmula aqui. Aí é só jogar na fórmula, uma matemáticazinha bem simples, né? E você tem a voltagem, que é 120, justamente o U ao quadrado, né? 120 vezes 120, certo? Dividido por 2.500. 120 vezes 120, não sei qual é o valor que vai dar, mas você vai dar o valor e o resultado você divide por 2.500, né? De 120 ao quadrado. Lembre-se, eu não estou dividindo 120 por 2.500 não, tá? Eu vou multiplicar aqui 120 vezes 120. Né? Olha aí. Tá embaçado, né? Dá 14.400. 14.400 dividido para 2.500. Se eu dividisse 14.400 dividido para 2.500, dá isso aqui, certo? Que é a potência. A potência é dada em watts, que é joules sobre segundo, ok? Isso para calcular a resistência, potência da resistência. Vamos para mais um exemplozinho bonitinho, torradinho. Matemáticazinha bem simples, um conteúdo bem fácilzinho para vocês conseguirem resolver os exercícios. Tentando aqui passar uns conteúdos para que vocês possam assimilar. Então, vamos lá. Vamos mais aqui, ó. Um chuveiro elétrico tem 4.500 watts. Isso aqui é o que, pessoal? Watts. Potência, né? De potência. E é utilizado por 4 pessoas de uma família em banhos diários de 15 minutos. Então, esse chuveiro é usado por 4 pessoas. Cada pessoa toma um banho. Cada banho de uma pessoa é 15 minutos. Né? São 4 pessoas. Então, por dia, são 4 vezes 15. Então, esse chuveiro vai passar ligado por dia 1 hora. De acordo com o exemplo aqui, não é isso? Vamos lá. Ele me deu aqui a potência, que é 4.500. Eu sei que é potência porque é watts. E está me dando o tempo aqui de 15 minutos, ok? O item A, ele questiona. Determine o valor do consumo em kWh ao final de um mês. Eu quero saber qual será a energia, certo? Que ele vai consumir, essa energia em kWh, ao final de 30 dias. Ora, ele me deu aqui a potência, não é? Que é 4.500 joules sobre segundo. Como ele quer em kWh, eu vou transformar isso aqui em kW. Como é que eu transformo, professor? Basta eu dividir para 1.000. Se eu dividir para 1.000, eu vou transformar em kilowatts. Então, 4.500 dividido para 1.000 dá 4,5 kilowatts. Certo? E o tempo, professor? Ora, cada pessoa ela passa num banho 15 minutos. Se são 4 pessoas, então 4 vezes 15 dá 60 minutos por dia. Ou seja, 1 hora. Então, esse chuveiro passa ligado 1 hora por dia. Em um mês, são 30 dias. Então, serão 30 horas que esse chuveiro será ligado por minuto. Como a questão quer saber quilowatts-hora, então eu sei o quê? Que potência é igual a energia dividida pelo tempo. Ela me fornece a potência e me dá o tempo. Logo, né, se eu utilizar meio por extremos, uma vez é E, P vezes ΔT, dá P vezes ΔT. Olha lá, o que é que nós temos aqui? A potência que ela me forneceu é 4,5 kW e o tempo de um mês 30 horas. Se eu multiplicar 4,5 kW vezes 30,
vai me dar uma energia de 135 kWh por mês. Isso só o chuveiro, certo? Então, o consumo de energia de um chuveiro que tem essas configurações aí, não é? De uma potência de 4.500 e que é ligado 1 hora por dia, ele vai me dar um consumo mensal de 135 kWh. Vamos para mais um exemplo aqui, interessante. Ainda sobre esse exemplo aqui, ele pergunta qual é, né, o valor pago por esse consumo, né? Cálculo do consumo do chuveiro em reais. Quanto é que eu vou pagar só pelo chuveiro se eu deixar ele ligado 1 hora por dia, né? Levando em consideração aí os dados da questão. Cálculo do consumo do chuveiro em reais, sabendo que 1 kW custa 30 centavos. Se 1 kW custa 30 centavos, só o chuveiro, ó, 1 kW é igual a 30 centavos, 135 kWh me custa quanto? Uma vez meio por extremo, uma vez xx, 135 vezes 0,30 vai me dar R$ 40,50. Esse é o valor pago em energia só pelo chuveiro elétrico, ok? E aí eu vou passar um linkzinho para vocês resolverem. Espero ter contribuído de alguma forma. Um forte abraço a todos e bons estudos. Até mais!